Boa tarde, Silas. Boa tarde aos telespectadores da Rede Meio Norte. A semana de conciliação, que acontece aqui no auditório do Tribunal de Justiça, prossegue até o próximo dia 14. São 1.264 processos, principalmente aqueles processos que tramitam nas varas de família. Alguma coisa da área civil e também dos juizados especiais. A tentativa aqui é, como diz o próprio nome, fazer um acordo entre as partes que foram chamadas, foram avisadas através dos correios. A presença delas não é obrigatória, mas como a finalidade maior da Justiça é exatamente promover o acordo entre as partes, este é o grande objetivo da semana de conciliação. Aqui conosco o juiz que está coordenando este processo aqui, que é o doutor Paulo Roberto Barros, e a gente vai conversar com ele. Nós estamos vendo que nesse momento houve uma interrupção rápida para a hora de almoço, mas até quando nós estávamos aqui, há alguns instantes, estavam as partes conversando, principalmente aquelas questões de investigação de paternidade, separações que nunca foram oficializadas. Esse é o momento, né, doutor? É importante que as pessoas que foram chamadas, que foram avisadas, compareçam? Exatamente, extremamente importante que as pessoas compareçam, porque é uma oportunidade ímpar que elas terão de encontrar solução para esse conflito de interesses que se estabeleceu entre elas. Na verdade, quando duas pessoas ou duas ou mais pessoas entram num conflito de interesse que elas próprias não podem solucionar, então elas procuram o Estado juiz para dirimir esse conflito. Então, para o juiz seria muito simples prolatar uma decisão monocrática, heterogênea, só que a justiça moderna não busca mais isso. A justiça moderna busca o incentivo da autocomposição, de maneira que o juiz vai procurar fazer com que as partes encontrem a solução para aquele litígio que se estabeleceu entre elas, de modo que no final não haja vencedor e nem vencido, e todos são ganhadores, na verdade. Quais foram os critérios utilizados para que os processos pudessem chegar aqui a essa semana de conciliação, aqueles que foram selecionados para estar aqui durante essa semana? Bom, nós procuramos pontuar, sobretudo, as questões da vara de família, porque realmente são aquelas varas que mais demandam a nossa atenção, porque são varas que têm um volume imenso de processos. Nós temos aqui apenas 6 varas de família, uma população como a nossa, de perto de 1 milhão de habitantes, nós temos 6 varas de família. E, portanto, as demandas vão se acumulando ao longo do tempo, apesar do esforço, do interesse muito grande do juiz de dar solução ao problema. E vara de família, a melhor maneira de se chegar a uma solução de família é através da conversa, da negociação, do consenso, porque as partes já viveram algum tempo de litígio interno que culminou com o processo. E então não seria salutar, chegando na justiça, o juiz simplesmente mandar citar para fazer com que aquele conflito se avolumasse mais ainda. Então, não tenho dúvida, a melhor maneira é a via da conciliação. Então, os processos da vara de família foram, sobretudo, escolhidos por esse motivo. Mas também tem os processos dos juizados especiais e algumas ações cíveis. Doutor, por que os processos, por exemplo, da área criminal não entram nessa semana de conciliação? Hoje, por exemplo, foi divulgado um anuário onde o Piauí aparece com aquele maior número de presos provisórios, e é exatamente porque esses processos demoram, as pessoas ainda não foram julgadas e já estão nos presídios. Por que as semanas elas acabam, se não privilegiando, mas assim selecionando basicamente esses processos da área de família? É porque na área criminal não é possível fazer o consenso, porque é o Estado contra alguém, e para dirimir um crime que aquela pessoa cometeu. Então, em tese, não é possível fazer essa composição entre o Estado e o réu. Agora, quando se trata de um crime de menor potencial ofensivo, então esses são trazidos, porque existe a possibilidade da composição entre o autor do fato e a vítima. Então, essa semana ela prossegue até o próximo dia 14. Qual é o horário de atendimento aqui, doutor? Começamos às 8 horas e vamos até às 17, podendo avançar na hipótese de haverem pessoas ainda para serem atendidas. E tem uma particularidade, essa semana ela difere das demais, porque nas semanas anteriores de conciliação, nós só tínhamos, na verdade, uma semana fechada. Por exemplo, começava na segunda-feira, terminava na sexta. Esta semana de conciliação, ela pega um final de semana.
Ela começa hoje, vai o sábado, domingo, até a próxima semana, até a próxima quarta. Então foi uma semana diferente. Para facilitar que as pessoas possam vir, né, fora do horário de trabalho. Uma experiência que o Conselho Nacional de Justiça procurou observar, como é que se comportaria a Semana da Conciliação, pegando um final de semana. E outra particularidade, ela está sendo feita agora em novembro. Normalmente ela é feita em dezembro, mais para o mês de dezembro. E está sendo feito agora porque o ministro Aires Brito, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, está se aposentando e ele queria presidir a Semana Nacional da Conciliação. Então esse é o motivo também. E a gente torce para que o Piauí tenha índices positivos, né? Até agora nós estamos alcançando muitas conciliações. Na verdade, quase todos os que chegaram aqui fizeram conciliação. Quase todos. Quase 90%, quase 100% de conciliação aqui. Então, aí a ideia até o dia 14, todos aqueles processos que estão ali nas prateleiras, né, serem... Todos aqueles ali, objeto de conciliação. Ok, doutor Paulo, muito obrigada então. Só lembrando bem, Silas, para a gente fazer uma diferença entre as semanas de conciliação, porque eu fiz essa pergunta ao doutor Paulo Roberto sobre a questão dos presos provisórios, há uma diferença muito grande entre a conciliação e os mutirões, que aí sim o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça fez e que em muitos casos deu andamento àqueles processos que reduziu o índice de presos provisórios, que o Piauí ainda, infelizmente, lidera com 67,7%. Isso significa que de cada 10 pessoas que estão hoje nos presídios do Piauí, quase 7 ainda não tiveram os processos julgados. Esses, como bem explicou o doutor Paulo Roberto, não podem ser trazidos para essa semana de conciliação. Tem que ser feita uma força-tarefa com mutirão para o julgamento desses processos, para que o Piauí possa, enfim, deixar esse ranking, que é um ranking muito negativo, que foi divulgado hoje através do anuário da Secretaria Nacional de Justiça, exatamente destacando aqueles estados. São 5 estados onde existe um número maior de processos que ainda não foram julgados. O Piauí também, nesse anuário, foi destacado que tem um déficit muito grande de vagas no sistema prisional, são 690 esse déficit, sendo que em um ano o Piauí só conseguiu aumentar em 50 o número de vagas nos presídios. Esse é um problema que conciliação não resolveria, Silas, e que nós aqui no Piauí, ainda vamos ter que enfrentar, pelo jeito, por mais algum tempo, essa questão dos presos provisórios.